Então, pessoal, continuando as videoaulas sobre modelagem matemática de conversores CCCC, a topologia que nós vamos estudar hoje é uma topologia bastante interessante, que é uma topologia que serve de base para o estudo de conversores CCCC bidirecionais. No entanto, pelo fato de ela ter algumas dificuldades na sua implementação prática, então ela não é muito utilizada, né? Mas é importante que se conheça. É o caso do conversor CCCC Buck-Boost ou regulador CCCC inversor. Este conversor CCCC ele cumpre etapas tanto Buck quanto Boost, isto é, ele pode rebaixar ou elevar o nível de tensão de saída da fonte para a carga, com a desvantagem, né, de inverter o sinal da tensão de entrada, né, que não é uma característica muito desejada. No entanto, é bom que se conheça esse conversor para futuras modelagens, por exemplo, de conversores CCCC bidirecionais, tendo em vista que este conversor, apesar de ter etapas de rebaixamento ou de elevação de tensão, dependendo do ciclo de trabalho que se utilize, o fluxo de potência é sempre unidirecional da fonte para a carga, tá certo? Ele é constituído basicamente por um transistor, um indutor, um diodo e um capacitor, similar aos que nós estudamos anteriormente, com a diferença de que, pelo fato de ele ser inversor, este diodo ele aponta para fora da carga. Então, é uma forma até de memorizar este circuito aqui, tá certo? Ele tem também dois modos de operação, um em que este interruptor está conduzindo e um outro em que ele está bloqueado, que são esses dois modos aqui. O modo 1, que começa no instante t igual a 0, quando o interruptor Q1 é ligado, ou seja, está na posição ON, tá? Que é dado por este circuito equivalente aqui, onde a gente tem a tensão de entrada, a corrente que atravessa o indutor, o diodo reversamente polarizado, portanto circuito aberto, o capacitor carregando através de uma corrente, né, IC, que vai fluir através dele, e uma corrente que vai fluir através da carga I0, que tem o valor médio IA. Tá? E no modo 2, o interruptor estará desligado, né, ou bloqueado, que começa no instante de tempo t igual a t1 e vai até t2, e o circuito equivalente é este aqui. A gente tem uma corrente atravessando o indutor, porque este camarada aqui está aberto, né? O diodo diretamente polarizado, portanto em condução, né? A corrente fluindo através do capacitor e a corrente fluindo através da carga. Então, começando a modelagem, a gente toma sempre a tensão em cima do indutor, L, que lá de circuitos elétricos a gente lembra que é L, DI, dt. Tá? Só que essa taxa de variação aqui, ela pode ser substituída pela tangente do ângulo formado, né? Bem aqui, neste gráfico, a corrente em cima do indutor é a tangente deste ângulo aqui, portanto é cateto oposto, I2 menos I1, sobre cateto adjacente, que é T1, ou K, que é o ciclo de trabalho, vezes o período de chaveamento. Então, no instante de tempo T1, a gente tem o modo 1, que é Vs menos 0, tá? Que é igual a L, DIL, dt. Mas eu já disse que DIL, dt é a tangente do ângulo, né? Então é I2 menos I1 sobre T1, ou L é igual a ΔI sobre T, onde esse ΔI é o ripple de corrente em cima do indutor, ou a variação, né, de corrente pico a pico em cima do indutor. Se eu quiser o T1, eu isolo na equação, passo ele para lá e passo o Vs dividindo aqui para o segundo membro da equação. Então eu tenho o instante de tempo T1. Para o instante de tempo T2, que é o período em que o interruptor estará bloqueado. A gente está nesse modo de operação 2 aqui. Olha lá. Então a gente tem VA, né, que é a tensão que está sob a carga, tá certo? 0 menos VA, tensão sobre a carga, é igual a menos L ΔI sobre T2. Por que menos? Porque neste intervalo de tempo aqui, a corrente no indutor ela é decrescente, portanto a taxa de variação é negativa. O que significa dizer, isolando o T2, que o T2 ele é igual a menos ΔIL sobre o VA, que é a tensão média de saída, tensão sobre a carga. Se eu pegar ΔI e igualar ΔI, então eu vou ter Vs vezes T1 por L igual a menos VA vezes T2 sobre L. Corto L com L, substituo T1 igual a K vezes T e T2 igual a 1 menos K vezes T. Vou chegar nisso aqui, fazendo as manipulações matemáticas, eu vou chegar à seguinte conclusão. Olha que interessante.
que a tensão de saída, ela tem o sinal da tensão de entrada trocado, olha o sinal de menos bem aqui, e que isso é multiplicado por um fator K sobre 1 menos K. Significa dizer o seguinte, dependendo do ciclo de trabalho, esse camarada aqui pode se comportar como um conversor buck ou como um conversor boost. Quando o ciclo de trabalho, agora a gente vai analisar este gráficozinho bem aqui, quando o ciclo de trabalho for menor ou igual a meio, o conversor se comporta como um buck, tá? E a razão entre a tensão de saída pela tensão de entrada, ela segue esta curva bem aqui, ó, tá? Quando o ciclo de trabalho for maior do que meio, então ele vai se comportar como um boost, até que o ciclo de trabalho atinja o seu valor máximo, que é 1. Lembrando que o ciclo de trabalho varia entre 0 e 1, é um número compreendido entre 0 e 1. Então, por exemplo, escolhi um K igual a 0,25. Ele está cumprindo que etapa? Buck. Escolhi um K igual a 0,75. Ele está cumprindo que etapa? Boost. Tá certo? Então, ele inverte o sinal da tensão de entrada e pode elevar ou rebaixar o nível de tensão dependendo do ciclo de trabalho escolhido. Se eu considerar que este conversor aqui não tem perdas, né, que isso na prática não é possível, embora, repito, as eficiências desses conversores são acima de 90%, né, então eu posso concluir que a potência de entrada tem que ser igual à potência de saída com o sinal trocado. Tá? Então a gente tem o seguinte, que VSS é igual a menos VA/IA, mas eu já disse que o VA é menos VSK dividido por 1 menos K. Então substituindo aqui eu vou ficar com VSIAK sobre 1 menos K. Se eu corto o VS com VS, eu chego à conclusão de que o IS ele é quem? IAK dividido por 1 menos K. Novamente na corrente até a gente tem a mesma coisa. Se ele estiver cumprindo uma etapa buck, significa que o K é menor do que meio, ou igual a meio. Tá? Então ele vai estar rebaixando e invertendo o sinal da tensão. Se ele está rebaixando a tensão, então ele vai estar elevando a corrente de saída, que é este A bem aqui. Tá? E se ele estiver cumprindo uma etapa boost, o que vai acontecer? Ele vai estar elevando e invertendo o sinal da tensão, tá certo? Se ele está elevando a tensão para manter a potência, ele tem que fazer o que com a corrente? Diminuir a corrente de saída. Tá ok? Então é isso. Se eu quiser saber o período é calculado a partir de alguns parâmetros, como o ripple de corrente no indutor, a própria indutância e as tensões de entrada e de saída. Eu sei que o período é 1 sobre a frequência de chaveamento, ou que o período completo ele é o período de condução mais o período de bloqueio. Eu já tenho esses dois tempos calculados aqui em cima, substituo na equação, tá certo? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter T igual a delta IL, VA menos VS, dividido por VS vezes VA. Se eu quiser saber o ripple de corrente no indutor, o que eu faço? Eu isolo ele na equação e chego à conclusão de que para eu diminuir o ripple neste conversor de corrente, para eu reduzir o ripple de corrente, o que eu tenho que fazer? Das duas, uma, eu aumento a frequência de chaveamento ou então eu aumento a indutância. Tá? E a corrente, e se eu quiser saber o ripple de tensão no capacitor, a ondulação pico a pico de tensão no capacitor, o que eu faço? Ora, a corrente média no capacitor no instante de tempo t igual a T1, tá? Que é esse modo 1, bem aqui, ela vai ser quem? O IC ele vai ser exatamente quem? Menos o IA. Se eu tomar o módulo disso, eu chego à conclusão de que o IC ele é exatamente igual a IA. Mas eu sei que uma variação de tensão no capacitor é a tensão final menos a tensão no instante de tempo inicial. E eu sei que a tensão no capacitor é 1 sobre C a integral da corrente no tempo. Então vai ficar 1 sobre C integral de T0 até um instante de tempo T, né, que no caso aqui vai ser T1, de quem? Da corrente no capacitor, mas eu já disse que a corrente no capacitor é IA, aqui, vezes 1 dt. Tá ok? Ora, mas eu sei também que essa integral aqui, dessa corrente, ela vai ser o quê? Esse IA aqui ele é um valor CC, então ele pula fora da integral, vai ficar IA sobre C, tá certo? E a integral de dt de 0 a T1, ela vai ser quem? T1. Então vai ser IA T1 dividido por C, que é dt. Tá? Então, a ondulação de tensão pico a pico no capacitor vai ser quem? Vai ser
A corrente de saída, valor médio, tensão de saída, valor médio, dividido pela tensão de saída menos a tensão de entrada, vezes a frequência, chaveamento, vezes a capacitância. Então, para eu diminuir o ripple de tensão no capacitor, eu aumento a frequência ou eu aumento a capacitância, e aí eu consigo diminuir, então, este ripple, tá certo? Lembrando que esse T1 aqui eu obtive fazendo as manipulações algébricas de que forma? O T1 está bem aqui, eu pego este ΔI e substituo lá dentro. Aí eu obtenho que o T1 ele é VA dividido por VA menos VS vezes a frequência. Tá bom, pessoal? E aqui são os gráficos correspondentes a todos os parâmetros, né? A tensão de entrada, né? VS. Aqui a gente tem a corrente sob o indutor. A gente está considerando uma característica linear com um ripple de corrente associado. A corrente I1, que é a corrente que flui através desse diodo, aqui, tá? A corrente no capacitor, que inicialmente tem valor menos IA e depois, no instante de tempo T2, ela decresce linearmente com o tempo. E aqui a tensão de saída. A tensão de saída, como eu falei, ela pode ser elevada ou rebaixada, só que ela vai ter o sinal sempre trocado da tensão de entrada, tanto menos VA e com um ripple de tensão associado, ΔVC. Tá? E aqui a corrente de saída também com um valor regulado, que também pode ser mais alta ou mais baixa, tá? Dependendo de que etapa ele está cumprindo. Tem um outro conversor na literatura, que é esse conversorzinho bem aqui que eu botei para vocês, que é o conversor Cook. Ele leva esse nome de batismo aí por causa do inventor dele. O camarada que inventou esse conversor era o Cook. Aí ele foi batizado com esse nome. Ele faz a mesma coisa que o buck-boost faz. Ele eleva ou reduz a tensão e inverte o sinal da tensão de saída. Tá aqui, olha, o capacitor de saída, tá? Com o sinal trocado aqui, a tensão de saída. Só que esse camarada aqui eu não vejo muita vantagem de aplicação nele. Por quê? Porque tu tens um indutor a mais e um capacitor a mais do que esse aqui. Quer dizer, mais componentes, mais custo para o projeto para fazer a mesma coisa, né? Tem aplicações na literatura? Tem, mas ele é pouco utilizado também, né? Além de ter a desvantagem de inverter o sinal da tensão de saída. Então, basicamente eram esses conversores que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Nos próximos vídeos aí a gente vai fazer a modelagem de um conversor CC-CC bidirecional. Esse aí é bem interessante. E a modelagem também é um pouco mais complexa. Também explorar algumas modelagens matemáticas orientadas para o controle desses conversores. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.